Meu amigo, o que é que foi esse jogo de hoje, hein? O Palmeiras consegue uma virada histórica sobre a LDU e vai para a final da Libertadores de uma forma épica, meus amigos. O Palmeiras, ele já vem aqui com a sua escalação, formação lá na frente com o Vitor Roque e o Flaco Lopes, cara. Jogando pela esquerda a gente tem o Piquerez, o Souza lá na frente junto com o Maurício e o Alan no meio que jogou demais, cara. Incomodou muito pela direita, é um cara muito versátil. Vocês vão ouvir falar dele nesse vídeo porque ele jogou pra caramba. A LDU ganhou de 3-0 no jogo de ida, no primeiro jogo. E muitas pessoas já falavam que não ia dar para reverter, fazer um 4-0 em cima da LDU. Mas o Palmeiras, na figura e o comando do Abel Ferreira, conseguiu reverter esse placar e meteu 4-0 lá no Allianz Parque para cima da LDU. E foi realmente uma das maiores remontadas dos últimos tempos. Vamos ver aqui logo de cara, aos 19 minutos, o Souza vai, recebe essa bola num cruzamento e dá esse desvio aqui, ó, e consegue fazer o primeiro gol, 19 minutos, faltavam só mais 3, só, né? Mais ou menos 6 minutos depois que o Souza faz esse gol, o Vitor Roque pega essa bola lá na frente do gol e ele vai chutar, cara. Se liga aqui onde tá a marcação do meu mouse aqui, olha só tinha ele e um defensor da LDU que faz justamente o bloqueio e impede consiga fazer esse gol. Dá uma olhadinha. Ele chuta e é bloqueado e não consegue fazer o gol. E aí, 2-0 para o Palmeiras em cima da LDU. Você pode imaginar o que é isso, cara? Uma remontada desse tamanho, como eu disse para vocês, só que eu me lembro, né? Você coloca nos comentários se você se lembra de mais alguma. Mas só a do Real Madrid em cima do Paris Saint-Germain, que fez 6-1. Precisava fazer uma diferença de... Precisava fazer 5 gols. Resumindo, o Real Madrid precisava fazer 5 gols lá em 2017 e fez 6, mano. Fez 6. E aí ainda acabou tomando um gol nessa mesma partida do Paris Saint-Germain, mas acabou eliminando no placar agregado, cara. O cara que jogou muito bem também nessa partida foi o Piquerez. O Piquerez, ele jogou demais, cara. Ah, claro, o Alan jogou muito, o Rafael Veiga jogou muito, o Souza que fez o gol também jogou boa partida. O time tava mordido para jogar essa partida. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Tava mordido para jogar essa partida. E aí... teve esse gol perdido. Gol perdido não, né? Não vamos colocar também na conta do Vitor Roque, não. Ele chutou, mas foi travado. Tinha jogador na esquerda para ele tocar, tinha jogador na direita para ele tocar. Ele tentou o chute, tentou o gol, claro, né? O cara é atacante, o cara quer fazer gol. E foi bloqueado pelo zagueiro. Só que aí o Bruno Fux, meu amigo, foi lá e fez o segundo aos 45 minutos ainda no primeiro tempo. Foi lá e fez esse gol aqui, ó. Colocou no canto esquerdo do goleiro o Bruno Fux, e aí fiz o segundo gol do Palmeiras em cima da LDU. Cara, a esperança começa a reacender. Você imagina precisar fazer 4 gols e não tomar nenhum em cima da LDU para poder ir para a final da Libertadores. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui o resto desse jogo aqui, meu amigo. Que aí começa a brilhar o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, ele estava na reserva, saiu do banco de reservas, entrou, recebeu essa bola aqui e aí, mano, caixa. Mandou pra dentro do gol, terceiro gol do Palmeiras. Mano, eu fico imaginando como que devia estar a cabeça do torcedor palmeirense, seja quem estivesse lá no estádio ou quem estivesse em casa a uma hora dessa, cara, quem tá torcendo. Eu não sou palmeirense, vocês vão ver ao longo dos vídeos desse canal que tá apenas começando. Aliás, já se inscreve aí, que eu sou santista, torço para o Santos, que tá numa porcaria nesse Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo quem não torce para o Palmeiras, cara, se emocionou, porque foi um jogo muito emocionante. Desses jogos que você fala, não vai dar, e olha lá, 3-0, gol do Veiga, cara, terceiro gol do Palmeiras, precisava fazer mais um. E aí é que eu falo, cara, esse cara aqui, o Alan ele jogou muito, incomodou muito a LDU pela direita, pela esquerda, o cara tem uma versatilidade enorme, e aí, cara, aliás, ele jogou muito em alto nível, foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Saiu do jogo muito aplaudido, muitíssimo aplaudido pela torcida, e não foi à toa, porque ele jogou muito, né? E aí ele vai pelo canto direito e consegue cavar o pênalti, meu amigo. Ele consegue fazer isso aqui, olha só. Pênalti no chão, o juiz foi lá e ó, apontou para a marca da Cal, e o Veiga, que fez o terceiro gol, que tinha saído de lá, do banco de reservas, o Veiga foi lá, com aquela calma toda, ô frieza, cara, porque esse era o gol que ia definir a esperança dos palmeirenses nessa partida, porque seria o 4º gol caso o Veiga tivesse feito, cara. Mas aí o Veiga, mano, o Veiga foi lá e fez, meu amigo, jogou lá no meio do gol, ô frieza do caramba, velho. 4
3-0 para o Palmeiras, sai comemorando o Veiga, numa partida épica, numa partida em que o Palmeiras jogou simplesmente demais, meus amigos. O Veiga, ele vem de momentos de bancos de reserva, né, e também de alguns questionamentos. E hoje ele foi um dos heróis desse jogo, juntamente com o Alan, como eu disse para vocês. Agora eu vou dizer uma coisa, o que a gente viu hoje, nesse jogo, foi um show de mata-mata. Não tem como dizer que não foi, cara. Foi um show de mata-mata, por quê? Porque o Palmeiras, ele teve uma escalação daquelas que foram moldadas para a partida, motivado principalmente pelo 3-0 que tomou no primeiro jogo contra a LDU, né? E talvez, se tivesse pedido, sei lá, uma coisa que a gente pode até parar para pensar aqui, se talvez o Palmeiras tivesse pedido por apenas 1-0 ou tivesse empatado o jogo em 1-1, será que o esquema tático do Abel seria o que ele montou para esse jogo? Será que a motivação dos palmeirenses estaria a mesma? E se o Palmeiras tivesse ganhado no primeiro jogo? Como estaria o Palmeiras para esse jogo? Então, eu chego à conclusão de que o Palmeiras foi muito motivado pela garra, pelo brio dos palmeirenses, pelo esquema tático do Abel Ferreira e muito motivado pelo placar que teve lá no primeiro jogo, né? Até acabou tendo que correr risco, mas nessa partida ele fez boas mudanças táticas implementadas pelo Abel Ferreira, correndo riscos, mas se não corresse os riscos que correu, talvez não tivesse chegado ao placar que chegou. E foi um baita de um placar, meu amigo. Mata-mata é isso, né? Principalmente foi muito mudado pelo placar do primeiro jogo, como a gente disse, e isso com certeza mexeu com a motivação dos palmeirenses de uma maneira que eles vieram mordendo para fazer uma remontada e acabaram realmente fazendo essa remontada, cara. E o Abel Ferreira, responsável por esse esquema tático todo, o que aconteceu com o Abel Ferreira? O Abel Ferreira simplesmente desabou em campo e mostrou todo o seu lado emotivo de ser humano que ele é. Abel Ferreira, muitas pessoas, né, que veem as entrevistas dele, principalmente nas entrevistas mais recentes, ele batendo nos repórteres, dando uma respostinha mais amarga pra torcida. O cara sofre a pressão e o cara devolve, mano. Ele não filtra, não. Só que dessa vez, ele mostrou que ele também é humano, cara. E desabou no chão a chorar ali no gramado. Porque não foi só um jogo simples. Foi um jogo emocionante. E um jogo onde o resultado mostrou coisas que são possíveis até para quem não acredita que ela fosse possível. Uma remontada de 3-0 para 4-0. No final ficou 4-3. E aí o Palmeiras passa para a próxima fase, né? Que é a final contra nada mais nada menos que o Flamengo. E essa final vai ser no dia 29 do mês de novembro, portanto 29, o mês que vem, né? Na verdade, esse vídeo deve estar saindo para você dia 31, finalzinho do mês aí de outubro, então 29, daqui a um mês, vai ser a final contra o Flamengo e vai ser lá no Monumental de Lima, lá no Peru, meu amigo. É isso aí. E além da taça, o que é que estará em jogo além disso? Vai estar em jogo também o tetracampeonato inédito da Libertadores para um clube brasileiro daqui a um mês. O jogo então termina 4-3. Heróis do jogo, tá aí o Vitor Roque, tá aí o Rafael Veiga, o Alan que jogou muito também, herói desse jogo. E foi um jogaço, uma partida emocionante. Parabéns aos palmeirenses, parabéns para o Palmeiras. Temos que reconhecer, e aqui um pouquinho da festa que já começa hoje e deve durar algum tempo. É isso aí. Festa para os palmeirenses, um jogaço. Dia 29 tem mais, vai ter contra o Flamengo e vai ser outro jogaço, hein? Felipe Luiz, que se prepare, porque o Abel Ferreira tá com a faca nos dentes. Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o seu like, o canal tá apenas começando. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!